Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do Biquíni Malibu. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui, porque essa peça é uma das mais especiais do meu método, uma das mais queridinhas pelas minhas clientes e uma das que mais gera venda para as minhas alunas. Hoje é o nosso começo juntas e eu quero que você se permita viver essa experiência por completo. Porque essa primeira aula não é só sobre iniciar um biquíni, é sobre iniciar uma nova fase no crochê. É sobre você olhar para o fio, para a agulha e perceber que tudo que as suas mãos são capazes de criar. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Pinheiro, crocheteira de moda praia há mais de 6 anos. Há alguns anos eu comecei a ensinar crochê de moda praia no Instagram, no YouTube e também nas minhas plataformas de cursos. Hoje os meus conteúdos já transformaram a vida de milhares de mulheres no Brasil e até fora do país. Mulheres que começaram do zero e hoje vivem da sua arte assim como eu. Bom, eu sou casada com o Matheus, tenho 3 filhos, o Caio, a Lara e a Helena. E foi graças ao crochê de moda praia que eu consegui não só uma renda, mas uma profissão, uma identidade e uma missão. Bom, agora que você já me conhece um pouquinho melhor, eu também quero conhecer você. Então deixa aqui nos comentários o seu nome, se você faz crochê de moda praia, se você tem filhos e também o que você está achando dessa aula. Eu vou ler cada comentário com muito carinho e inclusive eu vou repostar lá no meu Instagram alguns dos comentários mais especiais. Antes da gente começar oficialmente a nossa aula, eu quero te parabenizar por ter se inscrito nessa oficina para aprimorar suas técnicas de crochê, elevar o nível das suas peças e entregar o melhor para seus clientes. Mas, mais importante do que ter se inscrito é você estar aqui assistindo a aula número 1, pronta para dar o primeiro passo rumo à criação do seu biquíni Malibu. E antes da gente começar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está aqui, você já venceu a primeira parte do processo, que é não desistir de si mesmo. Porque crochetar não é só um hobby, não é só uma técnica. É uma forma de transformar a sua vida, transformar a sua renda, transformar a maneira como você enxerga o seu próprio valor. Eu sei o poder que essa peça tem. Eu sei o poder que você tem. E antes do passo a passo, eu quero preparar o seu coração e o seu entendimento. Por quê? Porque o biquíni Malibu, apesar de não ser difícil, exige atenção, foco, cuidado e observação. E é exatamente esse tipo de peça que eleva o seu nível como artesã. Então eu quero que a partir de agora você se concentre no que está aprendendo, respeite o seu ritmo, aceite os erros, entenda que errar faz parte, perceba que cada ponto é uma vitória e saiba que você é capaz de terminar essa peça lindamente. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa, em voz alta, se puder. Eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou entregar o meu melhor, porque o crochê responde à energia que você coloca nele. Para que você consiga realmente terminar o seu biquíni Malibu completo, eu vou te pedir que você separe 2 horas do seu dia, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, que são os dias das nossas 4 aulas dessa oficina. Se você separar 2 horas boas do seu dia, mas Jéssica, o que é uma hora boa? É aquela hora em que você tira as crianças do pé, coloca o menino para dormir, pede o marido para dar uma voltinha e foca aqui em mim, tá? Então vamos fazer só nós duas. Essa oficina do Biquíni Malibu é completamente diferente de tudo que você já viu. Aqui eu não vou te ensinar só o básico do crochê, tá? Eu vou te ensinar técnicas avançadas de acabamento, modelagem, construção, que faz toda a diferença em uma peça profissional. E é por isso que eu preciso da sua atenção total durante as aulas. Se você tentar fazer de qualquer jeito ou assistir pela metade, você pode achar difícil. E se desistir antes mesmo de tentar, né, do jeito certo. E para que você termine o Biquíni Malibu e aprenda todas as técnicas que vão te permitir vender a sua peça, colocar dinheiro no seu bolso, você não precisa separar o dia inteiro para mim. Mas eu preciso que você separe 2 horinhas nesses 4 dias para fazer focado aqui comigo, combinado? Eu vou estar aqui dando 200% de mim, entregando um conteúdo de verdade, conteúdo que realmente transforma o seu crochê, mas eu preciso que você esteja aqui com 100% da sua atenção voltada para mim nesses momentos. Se você trabalha fora, não tem problema nenhum, tá? Essas 2 horinhas podem ser à noite, pode ser depois do jantar, pode ser no horário que você consiga encaixar, tá? Pode ter certeza absoluta, vai valer a pena. Talvez você tenha se inscrito aqui porque quer aprender novas técnicas, porque quer levar o nível do seu trabalho, entregar um biquíni que realmente se destaca. Talvez você tenha se inscrito porque faz crochê como hobby e viu o Malibu e pensou:
meu Deus, eu preciso aprender isso. Ou talvez você esteja aqui porque quer começar a fazer moda praia para vender e conquistar sua independência trabalhando de casa. Seja qual for o motivo, pode ter certeza, eu estou aqui para superar suas expectativas. E você ainda vai ter muita surpresa boa durante essa semana, tá? Antes da gente ir para a mesa, eu quero te contar uma parte da história de como nasceu o meu projeto de moda praia em crochê, como eu desenvolvi essa modelagem e como você também vai conseguir fazer o seu Malibu, personalizar, adaptar para outros modelos e, claro, vender e construir uma renda com o crochê aí mesmo dentro da sua casa. Então não pula essa parte porque ela é muito importante. Durante muitos anos, a minha vida parecia seguir o caminho comum de qualquer mulher que tenta conciliar maternidade, casa e sonhos. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, sempre tive esse lado criativo dentro de mim, mas eu nunca imaginei que um dia isso se tornaria a minha base, o meu sustento e a minha rota de transformação. Então tudo começou a mudar de verdade quando eu me vi em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mãe do Caio e da Lara, que tinha acabado de nascer, passando por uma separação e tentando dar conta de um mundo que tinha desabado sobre mim de uma vez só. De repente, eu estava sozinha, com 2 crianças e cada dia parecia um desafio maior do que o anterior. Mesmo assim, eu segui. Arrumei um emprego, comecei a estabilizar a minha casa e quando eu achava que finalmente estava respirando, a pandemia chegou e eu fui demitida. E eu me lembro exatamente da sensação daquele momento. Estar dentro de casa, com 2 crianças pequenas, sem saída, sem uma perspectiva e com a necessidade urgente de trabalhar, mas sem poder sair para deixar os meus filhos sozinhos. Eu sabia que não podia voltar para trabalhar fora, porque quando eu saía, eles sofriam demais. Foi aí que começou aquela inquietação dentro de mim, como se algo estivesse me empurrando para um caminho que eu ainda não conhecia. Eu sabia que eu precisava encontrar algo que me permitisse trabalhar de casa, algo que eu pudesse aprender, algo que me desse uma chance real de mudar a minha vida. E foi nessa busca que, navegando na internet, buscando opções, buscando uma saída, eu vi uma peça de crochê. Naquele instante, algo dentro de mim acendeu. A minha avó, ela sempre foi crocheteira, né? E já tinha tentado me ensinar várias vezes quando eu era criança, mas eu nunca tinha parado para aprender de verdade. Só que naquele momento parecia diferente. Era como se Deus estivesse me chamando para aquilo, sabe? Me mostrando uma saída, um novo começo. Então eu senti uma certeza tão grande que nem pensei 2 vezes. Falei, gente, acho que eu vou investir nisso, né? Então eu fui ao armarinho, né? Comprei o material, comprei tudo errado. Linha errada, agulha errada. Voltei para casa ansiosa, coloquei as crianças para brincar e fui tentar. E eu fazia, dava errado, desmanchava, tentava de novo, fazia, dava errado outra vez. Era uma luta diária, mas eu não tinha opção. Eu precisava que aquilo desse certo, né? Então eu comecei a buscar tutoriais aleatórios no YouTube e fui tentando até conseguir. Até que um dia deu certo, né? Consegui fazer o meu primeiro bojo de biquíni e aquilo que para muitos poderia ser só um pedaço de crochê, para mim era a prova que eu podia transformar a minha realidade com as minhas próprias mãos. Depois disso, eu treinava todos os dias, até que chegou um fim de semana em família. Eu e a Lara não tínhamos nenhum biquíni, então eu resolvi fazer. Fiz o meu, fiz o dela. E quando eu cheguei ao sítio com os biquínis, que eu mesma tinha criado, as minhas amigas, meus familiares começaram a perguntar onde eu tinha comprado. Quando eu dizia que fui eu quem tinha feito, vieram as primeiras encomendas e foi aí que eu descobri o poder real que o crochê tinha. Comecei a fazer biquíni simples, onde eu gastava R$20 de material e conseguia vender por R$180 cada conjunto. Era surreal para mim. Um biquíni mais trabalhado eu vendia por 200, 250 e tudo isso com investimento baixíssimo. Eu via que com um pouco eu conseguia fazer muito. Aquele dinheiro que entrava mudava o meu dia, mudava a minha semana. Eu conseguia comprar o que meus filhos precisavam, conseguia comprar o que eu precisava, coisas que durante muito tempo eu não tinha conseguido comprar. Cada venda parecia uma vitória. Cada encomenda era a prova de que eu estava no caminho certo. Eu estava dentro de casa, perto dos meus filhos, que era o mais importante para mim, trabalhando com as minhas próprias mãos e pela primeira vez trazendo dinheiro para dentro de casa de uma forma que eu nunca imaginei que seria possível. Foi ali que eu entendi que o crochê não era apenas uma terapia ou um artesanato bonito, era um trabalho, era uma porta,
Era uma chance real de mudar a minha história. E eu agarrei essa chance com todas as forças que eu tinha. A partir daí, a minha marca nasceu. Comecei a vender para fora do meu estado, né, para outros estados. Comecei a crescer e pela primeira vez em muito tempo eu sentia que estava construindo algo que era meu. Nesse período, eu conheci o Matheus, meu atual esposo, e mais tarde tivemos a Helena. A minha família cresceu, assim como o meu negócio, e junto com o crescimento veio um novo chamado: ensinar. Muitas meninas me perguntavam, né, como eu fazia as minhas peças, como eu chegava naquele resultado, e eu comecei a ensinar despretensiosamente no YouTube. Depois levei para o Instagram, para os cursos, e de repente eu já estava ajudando mulheres do Brasil inteiro a transformar o crochê em uma fonte de renda real, assim como aconteceu comigo. E hoje, olhando para trás, eu vejo que cada derrota, cada erro, cada lágrima e cada ponto desmanchado foram necessários para me trazer até aqui. Eu precisei perder tudo para encontrar o meu caminho. Precisei ser derrubada para descobrir a minha força. E precisei do crochê para reencontrar a mim mesma, reconstruir a minha vida, sustentar os meus filhos, criar minha própria história e principalmente descobrir a missão que Deus colocou nas minhas mãos. Transformar a vida de outras mulheres através da mesma arte que transformou a minha. E é por isso que hoje, quando eu ensino com verdade, com propósito e com entrega. Porque eu sei o que é precisar de uma oportunidade. Eu sei o que é estar no fundo e precisar levantar. E eu consegui começar do zero, sozinha, com 2 crianças no colo e uma linha errada na mão. Então você também consegue. E eu estou aqui para te mostrar o caminho. E eu fico pensando, se eu não tivesse começado a vender moda praia, como estaria a minha vida hoje? O crochê de praia realmente mudou a minha vida e é justamente por esse motivo que eu realizo esse tipo de oficina gratuita para vocês. Porque assim como o crochê de moda praia mudou a minha vida, eu sei que ele pode mudar a sua também. Depois que eu aprendi a fazer biquínis do jeito certo e a vender essas peças do jeito certo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu me sinto realizada profissionalmente, eu me sinto realizada financeiramente, porque com os biquínis você consegue ganhar mais dinheiro do que muitos empregos por aí, que estão pagando, né, pouco, e aí você trabalha com alguma coisa que você nem gosta, né? Então você trabalhando com crochê, você trabalha com uma coisa que você ama, né? Mas para isso você precisa fazer o biquíni certo. E qual é o biquíni certo, Jéssica? Na minha opinião, o biquíni certo é aquele que é prazeroso de fazer e ao mesmo tempo lucrativo. E o que é lucrativo? Lucrativo é o biquíni que traz o dinheiro de volta para você, que te permite ter uma renda real concreta e que faz diferença na sua casa. Porque não adianta nada você passar o mês inteiro crochetando e no final do mês só ter 300 ou 500 reais. O que eu quero te ensinar aqui é trabalhar menos e ganhar mais. Esse é o biquíni certo para mim. Um biquíni que é rápido de fazer, mas que também te dá lucro. Porque não adianta nada ser rápido se você faz um monte de biquíni mal pago, vende por 50, 60 reais e no fim do mês não vai resultado. E também não adianta nada fazer uma peça enorme, super trabalhada, que você leva uma semana para terminar e no final só consegue fazer uma peça no mês inteiro. Aqui nos meus cursos eu te ensino exatamente esse equilíbrio. Biquínis pequenos, rápidos de produzir, mas extremamente valorizados. Peça que você faz em um dia, no máximo um dia e meio, e consegue vender por 150, 180, 200, 250, 300. Isso muda completamente a sua renda. Com o tempo eu percebi que dá para ganhar mais dinheiro. Eu precisava produzir em menos tempo. Porque quando você demora demais para fazer uma peça, você pega ranço dela. Você não quer nem mais olhar para aquele trabalho. E comigo foi exatamente assim. Quando eu fazia aquelas peças demoradas, eu ficava com um monte de partes soltas para crochetar depois e aquilo virava um peso. Inclusive, eu tenho uma caixa aqui em casa cheia de peças iniciadas que eu nunca terminei, porque demorava demais, sugava minha energia e não trazia retorno. Foi quando eu descobri a chave do sucesso na moda praia, que é o padrão e a personalização, a forma de você trabalhar mais rápido. Quando você tem um padrão base, um molde, uma estrutura que funciona, você fica muito mais rápido na produção e aí você usa a personalização para deixar aquele mesmo biquíni luxuoso, exclusivo e único. E é isso que faz a cliente pagar mais. É assim que você ganha tempo, ganha dinheiro e ganha liberdade. Você vai experimentar fazer esse biquíni, né, o Malibu, para descobrir de verdade se moda praia em crochê é para você ou não. E além disso, eu vou te ensinar como você pode vender esse biquíni para já sair daqui com dinheiro na mão e com a certeza de que você está no caminho certo.
E aí sim, no final dessa jornada, quando você já tiver o seu Malibu prontinho e já tiver vendido a sua primeira peça, aí sim você decide se quer continuar comigo dentro dos cursos completos, aprendendo todos os outros modelos, ou se você quer parar por aqui, tá? Mas, gente, calma. Por enquanto, eu não quero que você pense nos outros modelos, nem no curso completo, tá bom? Eu quero que você pense apenas no biquíni de hoje, porque o Malibu é a sua degustação, mas uma degustação completa de verdade. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer toda a parte de cima, tá? Como fazer o acabamento perfeito, como dar sustentação, como deixar a peça firme, como fazer os detalhes luxuosos que elevam o valor percebido na hora da venda. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Então, mulher, aproveita essas aulas, porque elas são um presente meu pra você. E não perde nem um minuto, não pula nada. Porque não adianta querer avançar o vídeo achando que é mais um biquíni básico, porque o Malibu não é básico. Ele é estratégico, é lucrativo, é rápido e é exatamente o tipo de peça que coloca dinheiro no bolso de quem sabe vender. E o meu maior desejo com essa aula é que você saia daqui com seu biquíni Malibu prontinho, com muita técnica e com lucro na mão. Mas não esquece, essa aula vai ficar disponível por tempo limitado, então não deixa para fazer de última hora. Essa é uma aula pensada para quem já faz crochê, tá bom? Principalmente crochê de moda praia. E eu vou te ensinar técnicas avançadas aqui, tá? Então eu já te peço, tenha paciência com você mesma e se em algum momento você achar alguma parte difícil, respira. Isso só significa que você está aprendendo algo novo. Significa que você está evoluindo, significa que você está se desafiando e é isso que te tira do lugar comum. Então agora eu quero te lançar um desafio. Escreva aqui nos comentários. Eu, fulana, me comprometo a fazer o meu biquíni Malibu até o final. Eu vou colocar aqui o meu exemplo, tá? Eu, Jéssica Pinheiro, me comprometo a fazer o meu biquíni Malibu até o final. Quando você escreve isso, você cria um compromisso comigo, com as outras crocheteiras que estão aqui, mas principalmente com você mesmo. Então coloca aqui nos comentários, mesmo que em algum momento pareça difícil, você não vai desistir, mulher. Você vai continuar, porque se essa aula é avançada, significa que você vai sair daqui com técnicas avançadas e se sentindo uma crocheteira de moda praia profissional. Então agora pega a sua linha, a sua agulha e vamos pra mesa! Então, para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando o fio cordonê, tá bom, gente? Porque é uma peça que vai franjas e toda vez que eu vou fazer franjas, principalmente as franjas mais delicadas, eu gosto muito de utilizar esse fio, porque ele tem um caimento suave, as franjas ficam perfeitas, ok? Vou estar utilizando 2. Para o tamanho P, para o tamanho M, você consegue confeccionar utilizando 2 tubinhos desse fio, tá? Porque a gente vai utilizar fio duplo. Se você for fazer o tamanho G ou GG, eu te recomendo a usar mais fios, né? Pode comprar mais 2 ou pode comprar mais um, tirar um pouco, enrolar em outro lugar, para você conseguir utilizar o fio duplo dele, ok? Para fazer essa peça, mesmo utilizando o fio duplo, eu vou utilizar a agulha 1,75 milímetros, tá? Porque eu quero que esses pontos fiquem bem fechadinhos, tá? E que a peça fique bem estruturada. Se você quiser usar uma agulha maior, eu te recomendo a não passar da 2, tá? Da 2 milímetros, ok? Vou estar utilizando também fita métrica. A gente vai precisar de fita métrica. Vamos precisar de cola para os arremates, tá? Você pode utilizar cola de silicone ou até que Bond, a Pega 1000. Essas colas são próprias para artesanato, tá? Pra gente colocar nas nossas peças de crochê, pode lavar, que ela não sai com água, ok? É muito bom para o nosso acabamento ficar perfeito, não soltar, né? Outra coisa que a gente vai precisar é de um elástico, tá? Esse elástico vai ser para a parte da calcinha. Esse elástico aqui, eu já tenho ele em casa há um tempo, tá? Recomendo que você use uma cor próxima da cor da sua peça. Ou então você utilize o branco ou o preto, também não tem problema, porque vai ficar bem escondidinho, tá? Olha pra você ver, ele é bem fininho, ele parece aqueles elásticos de máscara, sabe aquelas máscaras descartáveis que nós usamos na pandemia? Então, ele é bem fininho, olha. Bem fininho mesmo, nós vamos precisar, ok? Mais à frente, na hora que a gente for fazer a calcinha, eu vou falar pra vocês a quantidade que nós vamos precisar para cada tamanho, ok? Vamos precisar de tesoura, uma agulha de 3 milímetros para fazer as alças, né? Que são um pouco mais grossas, ok? E é isso.
Se você tiver esses bojos de espuma em casa, vai ser muito útil também. Se não tiver, eu vou guiar vocês pelas medidas desses bojos. Então, já peguei aqui o meu fio, estou trabalhando com o fio duplo, ok? Vou fazer a laçadinha inicial. Para o tamanho PP, P e M, a gente vai subir 17 correntinhas, tá? Para o tamanho PP, você pode subir até 16, que vai ficar bom. Para o G e o GG, você pode subir 18 correntinhas e o GG 20. Então, o G você sobe 18, o GG você pode subir 20. Então, como eu estou fazendo aqui o tamanho P, eu vou subir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, tá? Ficou desse tamanho. E agora, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou apoiar o meu dedo aqui, ó, na 17ª correntinha. Você apoia o seu dedo aí na última e vamos subir mais 3. 2, 3. 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão ser o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, vou vir em cima dessa correntinha onde eu estou com o dedo, ó, que foi a minha 17ª, aqui, e vou fazer um ponto alto. Ok? Essa parte é igual para todos os tamanhos e vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Vamos fazer assim até o final dessa correntinha, tomando cuidado com a tensão dos pontos, para que os pontos não fiquem frouxos, tá? Não fiquem relaxados. Então, o ponto tem que ficar bem firme, não a ponto de repuxar, mas ele tem que ficar bem firme, para não ficar nenhuma transparência. Essa parte é super importante, porque vai garantir que sua peça não se deforme com facilidade, tá? Os pontos bem feitinhos, bem apertadinhos, olha, vai garantir que a sua peça fique bonita por muito mais tempo, mesmo após as lavagens. Estou chegando aqui no final. No final, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui é a minha última correntinha, certo? Aqui, eu vou trabalhar os aumentos, tá? Que vai ser aquela nossa viradinha, ok? Do bojo. Então, aqui dentro dessa última correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Ok? Agora, nós vamos fazer 2 correntes de separação. 1, 2. Laça o fio e dentro desse mesmo espacinho, ó, que é a última correntinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro, tá? E vai formar aqui a nossa voltinha. 1, 2 e 3. E aqui vai formar o nosso biquinho, tá vendo, ó? Feito isso, vamos continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, já escondendo esse fio, né, pra fazer o acabamento. Então, laço o fio, vou vir agora no próximo ponto, ó, que é esse daqui, certo? Então, eu seguro o meu fio aqui, olha, bem juntinho com essa parte de baixo, e vou trabalhar aqui, ó, escondendo esse fio. Então, vou fazendo pontos altos em cima de pontos altos até o final, tá? Aqui já não tem nenhuma alteração, é ponto sobre ponto mesmo. E aí, você vai segurando esse fiozinho pra você conseguir esconder ele bem escondidinho. Já escondi aqui por um bom pedacinho. Se você não quiser esconder até o final, assim como é o meu caso, ele vai até lá no final, você pode pegar a sua tesourinha e vir aqui cortar, tá? Porque aqui a gente já arrematou boa parte dele, então não tem problema. Então, a gente segue agora fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Chegando aqui no final, gente, olha, aqui tá aquelas 3 correntinhas que a gente subiu. É super importante a gente fazer o nosso último ponto aqui em cima dela, tá? Ela é chatinha de você ver assim, mas a gente não pode pular, ok? Então, tá aqui a correntinha, olha, e o último pontinho dela tá bem aqui, ó. Então, aqui dentro eu vou fazer o ponto alto, tá?
Você tem que se atentar a essa parte. Peraí que meu fio escapuliu, deixa eu refazer. Olha, e agora o último. Procura a cabecinha desse ponto aqui e faz o seu último ponto alto, para nossa base ficar retinha, ok? Feito isso, ó, assim ficou o nosso início, olha, bem fechadinho, né? Tanto que se você não quiser colocar a bolsa e a sua cliente também não quiser, não vai ter necessidade, porque não vai mostrar nada. Pronto, agora cheguei aqui, vou subir duas correntinhas para virar. Eu gosto de fazer duas, porque eu acho que a lateralzinha aqui fica mais fechadinha. Mas se você gosta de subir 3 correntinhas para virar o trabalho, você pode também. Mas eu subo duas, viro o trabalho, laço, venho no próximo ponto, porque essas duas correntinhas já servem como primeiro ponto. Então, venho no próximo ponto, olha, fazer o ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até a gente chegar aqui, olha, nesse espacinho que a gente fez, tá bom? Então, por todos esses pontinhos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles, tá? Não tem nenhuma alteração, é apenas isso. Então, vamos fazer até chegar lá em cima. Bom, tô chegando aqui em cima, olha, voltei com vocês. Aqui está o meu último pontinho antes desse espaço. Então, vou fazer o último ponto alto aqui dentro. Olha. E agora, chegamos aqui nesse espacinho. Dentro desse buraquinho, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez dentro desse último pontinho. Que vai ser 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Ok? Feito aqui os 3, vamos fazer 2 correntinhas de separação, laço o fio e novamente, que dentro desse buraquinho eu volto e vou colocar mais 3. 1, 2 e 3. Ok? E assim ficou a nossa pontinha novamente, tá? Laço o fio, vou vir no próximo ponto, ele fica um pouco escondidinho, olha, porque a gente faz aqui esse aumento. E esse último pontinho acaba tampando a cabecinha desse ponto aqui, olha. Tá vendo? Você não pode pular ele, tá? Porque às vezes tampa, você esquece, pula e vai dar defeito no seu trabalho. Então, feito aqui, você dá uma puxadinha pra você encontrar a cabecinha desse primeiro ponto. Tem que trabalhar nele. Um ponto alto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar lá embaixo, tá bom? Então, vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha, tô chegando aqui no final, olha. E agora tem aquele pontinho que é bem chatinho da gente achar a cabecinha dele, que é esse aqui, ó. Não podemos pular, ok? Fiz aqui o meu penúltimo. Vou vir aqui na cabecinha desse ponto e vou fazer o último. Veja que a nossa base vai ficando retinha. Se a sua parte tá ficando assim, ó, é porque você está pulando o último ponto, ok? Feito isso, vamos fazer a mesma coisa. 2 correntinhas, viro o trabalho. Vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz na carreira anterior, ok? Ponto sobre ponto, até chegar lá em cima. E lá em cima, lá naquele espacinho, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos novamente. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente só vai ter uma alteraçãozinha a partir da 4ª carreira. Então, fica comigo. Vou fazer aqui essa carreirinha. Olha, eu vou continuar aqui subindo esses pontos. Quando eu chegar lá no meio, lá no topo, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Dentro desse espaço, 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. E 3. Agora, nós vamos prosseguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, não se esquecendo desse pontinho aqui que fica escondidinho. E agora, eu vou finalizar da mesma forma. Vou completar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, fiz aqui o meu último ponto alto e ficou
dessa forma. Vamos subir agora a quarta carreira e eu vou explicar a vocês a modificação que vai ter na quarta carreira. Essa parte aqui vai ser normal, tá? 2 correntinhas, ponto sobre ponto. A alteração que teremos vai ser lá no meio, lá no topo, ok? Então, eu vou subir aqui com pontos altos até chegar lá no meio, onde vai ser a nossa alteração. Quando chegar lá no meio, eu volto para falar para vocês qual vai ser a alteração que a gente vai fazer. Cheguei aqui em cima, tá? Olha, no topo. Qual que vai ser a alteração que a gente vai ter? Aqui dentro desse espacinho, ao invés da gente colocar 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, nós vamos colocar agora 2 pontos altos, na verdade. 1, 2 pontos altos. E agora 2 correntinhas de separação e mais 2. Por que que eu faço essa alteração, gente? Porque a experiência, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai aprender. Quando eu fazia o bojo todo dessa forma aqui, ó, com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, o bojo ficava muito pontudo. Quando eu fazia o bojo de 2 pontos altos aqui, nessa voltinha, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ele ficava muito arredondado. Então, qual é a técnica que eu utilizo? Eu equilibro um pouco dos dois. Então, eu faço 3 carreiras, tá? Fazendo desses espacinhos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Feito 3 carreirinhas assim, as demais eu vou fazer dessa forma aqui, ó, com 2 pontos altos ao invés de 3. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, a alteração vai ser somente na quantidade de pontos altos, que eram 3 nas 3 primeiras carreiras, agora vão ser 2. 2 para um lado e 2 para o outro, tá? Então, assim, a gente traz um equilíbrio para esse bojo, aí ele vai ficar no formato perfeito. Não muito pontudo, não muito arredondado, tá? E é o que a gente quer. Feito isso, agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa. E agora vão ser carreiras de repetição que nós faremos, tá? Dessa forma aqui. Agora, todas as carreiras vão ser, dentro desse espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, até o final. E qual vai ser a quantidade de carreiras, gente? Para o tamanho P, eu faço 8 carreiras. Para o tamanho M, eu faço 9. Eu sempre aumento uma carreira por tamanho. Então, se você quiser fazer um PP, você faz 7. Então, vamos lá. PP, 7 carreiras. P, 8. M, 9. G, 10. G, 11. Isso com a minha agulha, com o meu fio aqui, tá? Se você estiver trabalhando com uma agulha diferente, o seu ponto é diferente, o seu fio é diferente, qual que é a técnica, O que eu recomendo para as minhas alunas? Que vocês têm esses bojos aqui, universais, tá? Esses eu comprei na Shopee, muito fácil de encontrar e bem baratinho. Se eu não me engano, eu paguei R$ 2,80 em cada par. Então, eu sugiro a vocês sempre terem esses bojos, porque você pode ir medindo, até atingir o tamanho certo que você precisa, ok? Esses tamanhos aqui são universais, como eu falei pra vocês, não tem como errar. Então, se você estiver utilizando um fio mais grosso, uma agulha mais grossa, o ponto é diferente, não tem problema. Você vai fazer a quantidade de carreiras que você achar que vai tampar aqui, tá bom? Então, essa questão de quantidade de carreira não é regra, desde que você atinja aqui o tamanho. E caso você não tenha esses bojos em casa, eu vou mostrar pra você agora em centímetros, pra você saber quantas carreiras você precisa fazer, ok? Então, para o tamanho P, você precisa fazer o seu bojo até ele atingir 13 centímetros, tá? Então, tô fazendo aqui o P, eu vou fazer até ele atingir o total de 13, ok? Se você estiver fazendo o tamanho M, olha, o tamanho M aqui, ele tem 14 centímetros e meio, tá? Então, você vai fazer esse bojo até atingir 14 centímetros e meio, se você estiver fazendo o tamanho M. Se você estiver fazendo o tamanho G, olha, o tamanho G, ele tem 15 centímetros, tá? Então, você vai fazer esse bojo até ele atingir 15 centímetros, tá? A gente vai prestar atenção somente na altura, porque na largura, esse bojo aqui ele é muito arredondado, tá? E não é isso que a gente quer, fazer com que o nosso bojo fique arredondado demais. Então, vamos levar em consideração somente a altura, ok? E a altura eu conto assim, ó, emborcadinho, tá? Porque no emborcado bojo, isso conta. Então, vocês vão fazer de acordo com essas medidas. Se você estiver fazendo G, você aumenta aí GG, como eu falei, passei pra vocês, somente a medida do G, você aumenta aí 2 centímetros, tá bom? 2, 3 centímetros. E para o P, você diminui aí também 1 ou 2 centímetros. Pro PP, perdão. Então, eu vou fazer aqui o meu até eu ver que vai ficar desse tamanho aqui. Como eu já falei pra vocês, eu já contei, dá o total de 8 carreirinhas. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer
mais 4. Vou terminar essa aqui e vou fazer mais 4. Ok? E é isso. Agora vai ser um trabalho de repetição. Tá bom? Olha. Vou fazer assim até o final. Quando eu chegar lá no final, eu vou subir a carreira de novo e vou repetir essa carreira. Quando chegar aqui no meio, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e fazer essas carreiras de vai e vem até atingir o total necessário, tá ok? Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Gente, finalizei aqui, já até cortei o meu fio, tá? Nesse primeiro bojo, quando a gente chegar aqui no final, você deixa um pouco de fio sobrando, bem assim, porque nós vamos fazer aqui as correntinhas que vai formar o meio, tá? Do nosso bojo, ok? Então, corta o fio, deixa um espacinho assim, ó, e não finaliza. Pode deixar na laçadinha assim mesmo, ok? E ficou dessa forma o nosso bojo. Tá vendo? Aí aqui, ó, você deixa, como eu falei pra você, a laçadinha. Essa aqui fica sendo a parte da frente do bojo. E essa aqui, ó, fica sendo o avesso. Tem até o restinho do fio aqui do cordãozinho que eu fui escondendo. Posso até cortar essa pontinha pra não ficar aparecendo aqui, ó. Mas eu preciso que vocês diferenciem a frente, que é essa, do avesso. Então, a gente sempre trabalha com o avesso virado pra gente, ó, que é esse fundinho. A parte de trás fica assim, ó. Então, agora nós vamos fazer outro bojo idêntico a esse. Só que o outro bojo, você não vai cortar o fio, você vai deixar o fio ligado ao rolo, porque a gente vai fazer os acabamentos aqui da parte de baixo, ok? Então, finalizando o primeiro, vamos fazer o segundo. Voltei aqui, tá? Já fiz os 2 bojos, ficaram dessa forma, tá? Os meus 2 no tamanho P. E agora, o que que vai acontecer? Eu vou pegar esse lado aqui, olha, com as 2 frentes viradas pra mim, certo? Olha, aqui, como eu falei, ainda tá conectado ao rolinho de fio, não cortei. Esse aqui, que foi o que a gente cortou, a gente vai unir com essa parte aqui, certo? Com as 2 frentes certinhas. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas de distância. 1, 2, 3, tá? E vai ficar com essa distância aqui, entre um seio e outro. Pra mim é suficiente. Se você quiser fazer um decote maior, uma distância maior entre o seio e outro, pode, tá bom? Mas cuidado pra não afastar demais e depois ficar aparecendo o bico do seio, né? Então, fiz 3 correntinhas e deixei essa laçadinha maior. Porque agora eu vou pegar aqui, olha, esse pontinho aqui, ó. A cabeça desse pontinho, tá vendo? Vou vir aqui e vou puxar essa laçadinha aqui pra dentro. Puxei a laçadinha, agora eu aperto e vou puxar aqui, ó, esse nozinho. Tá? Pra ficar dessa forma. Aí ficou um fiozinho solto aqui, deixa eu desmanchar. Deixa eu ver onde que ficou o fiozinho solto, foi aqui na correntinha. Vou refazer a correntinha e unir novamente. 1, 2, 3... Pego aqui, seguro de cabeça pra baixo. Esse aqui vem aqui. Verifico se não tá torcido. Aperto e dou um nozinho. Deixa eu ver se agora ficou certinho. Tá vendo? Olha, e ficou dessa forma a união. Esse fiozinho aqui, ó, você pode cortar um pouco dele. Não vou deixar muito, que a gente vai esconder, tá? Agora, eu vou vir aqui, tava até desmanchando aqui, acho que é por causa do jeito que foi puxando. Deixa eu refazer aqui, esses 2 últimos pontinhos. Vou desmanchar esses 2 que vai ficar mais fácil. Então, vou fazer aqui os 2 últimos, pra gente começar a fazer a parte de baixo. Isso. Feito. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho aqui. E eu vou subir aqui, ó, 2 correntinhas, na verdade. Que eu gosto de subir o trabalho assim, 2. Laço o fio, vou vir aqui dentro desse ponto e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Ok? Então, já fiquei aqui com 2 pontos altos. Laço o fio, venho no próximo pontinho, que é esse aqui, olha. E vou fazer 2 pontos altos aqui dentro também. Então, dentro de cada primeiro pontinho desse, olha... Esse primeiro pontinho, esse
Dentro de cada um desses, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, tá? Então, ó, vou indo no próximo, 2. No próximo, 2. No próximo. E vou fazendo assim. Vou fazer assim por todo o bojo, até chegar lá naquelas correntinhas, né? Que faz a nossa união. A gente vai trabalhar nela também. Vou terminar aqui, vou chegar aqui no final e volto com vocês. Cheguei aqui. Agora, eu vou pegar esse fiozinho, olha, e vou jogar ele pra cá pra mim vir escondendo ele. Então, eu vou fazer, em cima dessas correntinhas aqui, um ponto alto pra cada correntinha, certo? Apoia esse fiozinho aqui de uma forma que você consiga trabalhar em cima dele. Então, venho aqui na primeira correntinha, ó, puxa que organiza esse fio pra mim conseguir esconder ele. Na próxima correntinha, opa. Eu acho que eu fiz no mesmo lugar. E agora, na terceira correntinha. Escondendo esse fio. E agora, cheguei aqui, olha. Deixa eu ver se tá certo. É isso mesmo. Agora, já vou vir aqui no próximo ponto e fazer 2 pontos altos. Cheguei aqui no bojo, então, vamos dar seguimento ao mesmo processo que a gente fez no bojo anterior. Não tem segredo. Você vai vir passando 2 pontos altos para cada primeiro ponto. Chegou aqui na correntinha, um ponto sobre ponto, ó, para fazer essa divisão. Olha. E agora, a gente vai seguir fazendo o mesmo esquema do bojo. 1 e 2. Esse fiozinho que já começou a esgarçar, eu vou cortar ele aqui. Só que o que eu vou fazer? Esse fio de poliamida, ele é muito escorregadio, tá? Ele não é como o fio de algodão, que ele fica mais firme. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e pôr uma colinha pra ele não soltar, tá? Porque pode acontecer da cliente lavando, né, e tudo. E esse fiozinho, como ele é escorregadio e tá pequeno, acaba escorregando. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui. Então, eu pego aqui um pinguinho de cola mesmo, ó. Vou passar pra ele ficar bem coladinho aqui e vou seguir fazendo os mesmos pontos, tá? Ó. Agora que eu aperto ele pra ele colar bem aqui. Isso dá toda uma segurança no nosso acabamento. Cuidado com essa cola. Ela gruda na mão, olha, deixa essas manchinhas branquinhas. Sempre que eu estiver gravando, vocês vendo essas manchinhas branquinhas, gente, é pura cola. Porque eu trabalho muito, né, arrematando assim com colinha. Então, acaba ficando na nossa mão e a gente nem vê. Às vezes esgarra na unha. Deixa eu continuar aqui que escapuliu meu fio, olha. Um pouquinho que eu solto, tá vendo como ele é escorregadio? Ele vai cedendo, tá? Então, por isso que eu gosto de passar essa colinha. E agora vai ficar mais tranquilo pra gente trabalhar. Vamos fazer dessa forma, opa, até o final do bojo, tá bom? 2 pontos altos para cada ponto alto de base aqui, ó. Para cada primeiro ponto alto, 2 pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui no final e volto com vocês. Cheguei aqui no final e a nossa parte ficou assim, olha. Certo? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto aqui, tá bom? Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, viro o trabalho e vou vir passando mais uma carreira de ponto alto. Faça esses pontos aí fechadinhos, tá? O mais fechadinho que você conseguir fazer, sem ficar repuxando. Aqui vai ser ponto sobre ponto. Não tem segredo. E aqui eu vou fazer até o final e volto com vocês, para ela não ficar muito longa, tá? No mais, vai ser isso aqui mesmo. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio também vai ser igual, tá? Ponto alto sobre ponto alto até chegar. Nós vamos trabalhar reto aqui igual.
Pronto, passei a segunda carreira de ponto alto, ficou dessa forma. E agora, gente, pra finalizar, eu vou passar uma carreira de ponto baixo, tá? Pra essa parte não ficar relaxando, não ficar frouxa depois, sabe? Então, agora eu dou uma correntinha, viro o trabalho e vou passar uma carreira de ponto baixo, ok? Depois disso, a gente vai finalizar essa parte. Fazer uma carreirinha bem firmezinha de ponto alto, para esse bojo ficar assim perfeito, ok? Então, vou fazer assim até o final, olha, passando essa carreirinha de ponto baixo e volto com vocês. Pronto, agora finalizei, passei a carreira de ponto baixo e assim ficou a primeira parte do nosso biquíni, ok? Agora, nós vamos fazer aqui as laterais, para depois a gente fazer os outros acabamentos, ok? Então, vamos terminar essa parte primeiro. O que eu vou fazer? Já estou aqui, né? Agora, eu vou subir uma, duas, vou subir 3 correntinhas. Vai servir como meu primeiro ponto. Laço o fio e vou vir aqui, olha, nessa carreira de ponto alto. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos aqui dentro. Então, essas 3 correntinhas serviu como primeiro ponto para essa carreira de ponto baixo. Nessa carreira, 2 pontos altos. E nessa carreira aqui, ó, 2 pontos altos também. Nós vamos ficar aqui com o total de 5, certo? Ó. Eu acho que eu vou até fazer 2 correntinhas, tá vendo? Por que eu não gosto de fazer 3? Olha, por causa desse efeito. Vou fazer 2 mesmo, ó, 2 correntinhas, laço, venho na próxima carreirinha, 1 ponto alto mais 1 ponto alto. Na próxima, 1 ponto alto e outro. Olha a diferença que fica, tá vendo? Não fica aquele espaço aberto. Agora, aqui, eu vou subir por 6 pontos, tá? Caminhando aqui na lateral do bojo. Se você estiver fazendo um M, você pode caminhar por 7, né? Pro G, você caminha por 8, sempre aumenta um ponto, assim, por tamanho. E aí, vai ser esses pontos aqui da lateral. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4... 5 e 6, tá? Dessa forma. E agora, vou fazer algumas carreiras de ponto alto sobre ponto alto aqui, para depois eu começar a afinar essa parte, tá? E vou caminhando dessa forma, com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no final, não esqueçam do último pontinho, que é esse mais chatinho, que fica mais escondidinho. Olha, ficou assim. Essa aqui vai ser a amarração, né, das costas. Então, ela começa grandinha. Depois que a gente dá faz um bom tamanho, assim, dela grandinha, depois a gente começa a afinar. E eu vou fazer isso por 5... Opa, aqui tá ela. Por 5 vezes, tá? Se você estiver fazendo M, vai ficar bom também por 5 vezes, tá? Agora, pro G e pro GG, vocês podem aumentar aí 2 carreirinhas, tá? Porque costuma ter as costas mais largas, né? Então, vou fazer aqui 5 carreiras para o P, para o M, tá? E para as outras, vocês podem fazer 7 carreiras, para o G e para o GG. De carreiras, assim, ó, de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Deixa eu ver se essa aqui é minha outra, deixa eu ver quantas que eu fiz. Não, essa aqui é a 4ª. Vou fazer mais uma, pra gente começar a diminuição. Eu vou subir aqui mais uma e na próxima é a nossa diminuição. Então, eu vou terminar isso aqui e volto com vocês quando tiver no final. Cheguei aqui no final. Agora, vamos iniciar as diminuições, que é bem simples também, tá, gente? Como que eu vou fazer? Subo 2 correntinhas, viro o trabalho, laço, como se eu fosse fazer um ponto alto, venho no próximo ponto, olha, como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu vou passar por essas 2 primeiras argolinhas e deixo a laçada na agulha, não termino. Laço novamente a agulha, o fio, venho no próximo ponto, faço a mesma coisa.
passo pelas 2 primeiras laçadinhas. E aí, eu vou ficar com 3 laçadas na agulha. E aqui, eu fecho tudo de uma vez e vai ser a minha primeira diminuição. Vou repetir para caso alguém tenha ficado com dúvida. Subir 2 correntinhas, laço, próximo ponto. Como se eu fosse fazer um ponto alto, né? Vou passar pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Laço, no próximo ponto, faço a mesma coisa. Passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Aqui eu vou fechar tudo de uma vez. Aí a nossa diminuição. Agora eu vou fazer ponto alto normalmente, até chegar lá no penúltimo ponto. Tá, olha, ponto alto normal. Até aqui, ó. Quando tiver faltando 2 para terminar. Isso mesmo, aqui, ó. 1 e 2. Aqui eu fiz o ponto alto normal, então a diminuição vai ser feita nos 2 últimos pontos. Então, laço o fio, venho nesse penúltimo ponto, faço a mesma coisa. Passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Laço, venho aqui no último ponto. Passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Agora, eu fecho tudo de uma vez. E essa é a nossa segunda diminuição, que é uma no começo e uma no final. Agora, eu vou fazer novamente. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho, laço o fio, venho no próximo ponto. Não é nesse ponto grandão aqui, não. É nesse próximo. Faço a mesma coisa. Laço, faço a mesma coisa. E aí, deixo os 3 na agulha e faço a mesma coisa. Fecho tudo. Caminho com ponto alto sobre ponto alto até quando tiver ali no final, olha. E aqui, ó. Aqui a gente vai ficar com 2 pontos, que esse aqui foi o ponto grandão que ficou, né? Que foi a diminuição que a gente fez na carreira passada. E esse ponto aqui nós vamos utilizar também, esse da beiradinha. Então, aqui vai funcionar assim, ó. Fiz aqui o ponto alto normal, vou laçar o fio, vou vir nesse ponto grandinho aqui da diminuição passada. Vou fazer, olha, dessa forma. Laço de novo, venho aqui no último e faço aquele mesmo processo. Passo pelas 2 primeiras argolinhas, deixo tudo na agulha, fecho. E aí, eu vou repetir isso, gente, até afinar. Olha. Bastante, ó. Cheguei aqui no final, olha. Mesmo processo. Outra diminuição. Fecho tudo de uma vez. 2 correntinhas, viro. Aí, aqui, olha. Vou fazer aqui a diminuição. E aqui já vai ser outra diminuição seguida, ó. Porque aqui já tá o meu penúltimo e o último. Então, fechei uma diminuição, já faço outra, ó. Pronto. Aqui já não tem como diminuir, ok? Ficou fininho assim, ó. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira de ponto alto, ó. Subo 2 correntinhas, viro. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E no último, um ponto alto. E fiquei aqui com 3 pontos altos, ó. Então, afinou bastante. Opa, aqui embolou aqui. E ficou dessa forma. Agora, sim, nós vamos fazer o cordãozinho de amarrar, que vai ser mais fininho. Eu tô aqui com o meu outro modelo, olha. Ele vai vir agora esse cordãozinho. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou subir agora as correntinhas, que vai ser os centímetros, tá? Que vai amarrar ali nas costas. Não tem uma quantidade, assim, tem que ser exata. Você pode fazer esse cordão do tamanho que você quiser, tá bom? Pode ser pequeno, pode ser grande. Pode fazer maior para dar mais voltas, né, na cintura, tem cliente que gosta. Mas eu vou falar para vocês a quantidade que eu fiz aqui para cada tamanho. Então, você vai subir as correntinhas até atingir o tamanho que você quer. Tem que ser suficiente para amarrar nas costas. Cuidado se você está fazendo para uma pessoa que tem as costas largas, tá? Para você não fazer esse cordão pequeno demais. Principalmente para as pessoas que vestem GG, você tem que se atentar a isso, tá? Para o cordão ficar confortável e não ficar continha, tá bom? Aí, você vai vendo, vai medindo com a fita métrica. Opa, que embolou tudo, tive que voltar. Deixa eu continuar fazendo. E vai ficando assim, ó. Fiz aqui, ó, o meu deu 32 centímetros, tá? Eu recomendo que você aumente 10 centímetros por tamanho. Então, se eu fiz 32
aqui pro P, você pode colocar aí 42 pro M, ok? Mas como eu falei pra vocês, isso aqui é só uma medida. Se você quiser fazer maior, não tem problema. Então, eu vou voltar fazendo agora, gente, meio ponto alto. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Não, 2. Venho aqui na próxima. A terceira, né? Faço meio ponto alto, olha. Fecho as 3 correntinhas juntas. E vou fazendo isso até chegar lá de onde a gente saiu com essa correntinha, tá? Até lá nessa base aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos vir fazendo meio ponto alto para cada correntinha de base. E vai ficando dessa forma. Pronto, fiz aqui o meu cordão, olha, ficou dessa forma. E cheguei aqui no final. O que que a gente vai fazer aqui no final? Eu vou pegar aqui, olha, lembra que a gente fez 3 pontos altos aqui, né, ó? 1, 2, e esse aqui é o terceiro. Então, eu vou vir aqui na cabecinha desse terceiro e vou fechar com um ponto baixíssimo, para unir essa correntinha aqui, tá? Ó, corto o fio. Aqui eu vou puxar um nozinho, e aí a gente vai esconder esse fiozinho aqui, tá? Vamos dar um jeito de esconder ele, passando aqui entre os pontos, joga lá pra trás, e aí a gente vai escondendo ele, tá? Até ele ficar bem escondidinho. A gente joga ele aqui pra trás, olha, pra esse nozinho entrar aqui mais pra dentro. E aqui a gente vai esconder ele nesses pontinhos baixos aqui, tá? Eu não fico escondendo por muitos pontos, vou até deixar minha colinha aqui de cabeça pra baixo, porque ela demora mais cair a cola. E aí, se você tiver uma agulha até mais fininha que essa, deixa eu ver se eu tenho uma aqui mais fininha, que é aquela de 1,5, ela é ótima. Acho que a minha não está aqui por perto, porque ela é mais fininha pra entrar aqui, ó, por dentro desses pontinhos aqui atrás, olha. Esses bracinhos. Você entra e você puxa esse fio aqui pra dentro. Vou puxar aqui por esse. Vou vir aqui nos outros, sem vazar lá do outro lado, tá? E cuidado pra você não estragar os pontos, porque esse fio, ele dá muito... Ele solta os fios muito fácil. Você puxa. Eu não vou puxar por muito, porque eu tô com uma agulha muito grossa, senão vai estragar os pontos. Mas aí você pode puxar entre essas braçadinhas. Como eu já passei por esses 2 pontinhos aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu levanto aqui, ó. Tá vendo que aqui tá lá dentro do ponto? Então, lá dentro, você vem com um pinguinho de cola pro fio colar lá dentro. Então, eu vou pegar... Opa, que saiu muito aqui. Vou pegar um pinguinho e vou jogar lá dentro, ó. E aí, eu venho aqui, corto esse fio... Dou uma puxadinha pra ele entrar mais pra dentro do ponto. E vou apertando com cuidado. Se você quiser pegar uma outra agulha pra não sujar suas unhas, pra poder apertar, eu pego essa aqui, que ela é bem velhinha. Eu não gosto muito dela porque ela é muito molenga, então eu sempre utilizo aqui, ó, pra pressionar. E eu vou pressionar ele dentro desse ponto, tá? Se você quiser esconder por mais pontos, pode ir. Mas desde que o acabamento fique assim, bem visível, não tem problema você passar apenas por pouquinhos, olha. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Ficou bem escondidinho. E aqui na frente também não está aparecendo. Tá vendo? E aí, gente, a gente vai repetir esse mesmo processo agora deste lado, ok? Então, a gente vai iniciar. Vamos pegar aqui o fio. Deixa eu pegar meu fio que ele caiu aqui. Pego o fio. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou pegar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui. Olha o que foi que a gente fez, o último que a gente fez. E você vai inserir o fio aqui. Faz aqui duas correntinhas, 1, 2. Laça, já vai escondendo o fio aqui do início. Põe ele aqui na lateral. Entra aqui na próxima carreira, faz 2 pontos altos aqui dentro. No próximo, 2 pontos altos também. E aqui nós vamos subir por 6 pontinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Ó, aqui já escondemos bastante o fio, posso até cortar.
Se você quiser passar um pininho de cola, pode também, pra ficar bem firme. 3, 4, 5, 6. E pronto, gente. E a partir daqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos ir por 5 vezes, na mesma quantidade de vezes que a gente foi de carreira de ponto sobre ponto. Depois começamos a diminuição. Chegamos com 3 pontinhos e fizemos o cordão. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Então, para não ficar repetitivo, como eu já ensinei a vocês desse lado, eu vou fazer aqui. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Pronto, tendo finalizado essa parte do top, tá? Nossa parte aqui já tá feita. A alça nós vamos fazer depois de fazer... Na aula de hoje, você finalizou toda a base do top do nosso biquíni Malibu. Essa primeira parte é essencial para que o nosso top fique firme, confortável e com aquele caimento impecável que é a marca registrada das minhas peças. Se você achou essa aula desafiadora, é porque você acabou de aprender algo novo e deu um passo importante para evoluir no crochê moda praia. Então, parabéns por completar essa primeira etapa do nosso Malibu. Amanhã, gente, às 8 da manhã, eu vou liberar a aula 2. E na aula de amanhã, nós vamos finalizar o top. A gente vai fazer as redes do busto e já iniciar a modelagem da calcinha. Ou seja, amanhã você já sai com o top completinho e com o início da calcinha, tá? Tudo passo a passo, com as medidas certinhas, para você não errar em nenhum tamanho. Lembre-se, essas aulas ficarão disponíveis somente até domingo, às 11h59 da noite. Então faz junto comigo cada etapa para não perder nada, mulher. E eu tenho certeza que o seu biquíni Malibu vai ficar maravilhoso. E lembre-se, se você achou difícil, é porque você está crescendo. E crescer no crochê de moda praia significa aumentar a sua técnica, sua qualidade e a sua lucratividade. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada a partir da aula de amanhã. Enquanto você espera pela segunda aula, eu tenho um desafio para você, tá? Eu deixei uma foto separada lá no meu Instagram do Biquíni Malibu, essa foto aqui vai aparecer para vocês. E agora eu quero que você tire um print da foto, né, do nosso Biquíni Malibu e envie para 5 amigas. 5 amigas ou 5 pessoas da sua família que podem ter interesse em comprar esse biquíni, tá bom? Pode ser uma prima que ama praia, uma amiga que adora biquínis, uma colega que vai viajar ou aquela tia que sempre pede peças diferentes, tá? Eu também vou deixar na descrição dessa foto uma legenda pronta para você usar e oferecer esse biquíni para suas amigas, tá? Muita gente tem dificuldade na parte da precificação, né? Por isso eu vou te entregar aqui a sugestão de preço do nosso biquíni Malibu, tá? Você vai oferecer ele por R$200, tá? Se você está começando agora no crochê, né, tá começando a vender as suas peças, você pode oferecer um desconto de até R$40, R$50 para as primeiras clientes. Na legenda eu vou deixar para você como eu faço a ancoragem do valor de R$200 e explico direitinho o motivo do desconto. Isso vai te ajudar a levantar um caixa inicial para o seu negócio de crochê. O desafio é você fazer isso até amanhã. Tira print da foto, copia a legenda e envia essa mesma foto, essa mesma legenda para 5 amigas, tá bom? 5 familiares, oferecendo seu biquíni Malibu. Ah, mas Jéssica, eu nem terminei o biquíni ainda. Amiga, não tem problema. Em 3 dias você já vai ter finalizado ele e estará prontinho para entregar para a sua cliente, tá? E se alguém te pedir outro modelo de biquíni, aí você aceita a encomenda, porque nas próximas aulas eu vou te ensinar bases, modelagens e técnicas para você conseguir produzir qualquer modelo que o seu cliente pedir. E se você já finalizou a parte de hoje, posta nos seus stories e me marca, mulher. Eu vou repostar algumas alunas lá no meu Instagram, tá? E também não esquece de me seguir lá no Insta e também aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque, gente, tem muita coisa para acontecer aqui, tá? Por hoje é só, mas amanhã tem mais, gente. Então eu te espero aqui. Um beijo e até a próxima aula.